A pergunta que a gente se faz é o seguinte: até que ponto, né, o Congresso Nacional tem que agir contra isso, criando mecanismos para poder evitar que isso aconteça, né? A gente gasta muito, o nosso Congresso gasta muito, né? Vamos supor, secretário parlamentar, que é um cargo ao qual cada parlamentar tem direito, né? Acredito que são 25 para cada gabinete, ou mais, né? Além de outros, os CNS, que a gente chama, que são outros funcionários ligados à própria casa, né? Se a gente fizer uma comparação aqui, não precisa ir muito longe. Na Argentina, que antes do Javier Milei, eu visitei o Congresso lá, e a quantidade de funcionário lá é uma quantidade muito reduzida. Cada parlamentar tem direito a 2 assessores, né? Há uma comparação muito grande em relação ao Brasil, né? Uma diferença muito grande em relação ao Brasil. A realidade de lá e a realidade daqui. Uma última pergunta, Garchagen. Qual seria um mecanismo que a Câmara dos Deputados poderia criar para evitar isso, além da redução, como você sugeriu aí, do valor da cota parlamentar? Eu vou citar aqui um ponto que a gente sabe que no Congresso Nacional, né, muitos, isso de acordo com as reportagens que a gente já viu, muitos casos de parlamentares, né, contratando funcionário que não trabalham, né? Eu me lembro que na época do ex-presidente da Câmara, o Eduardo, agora me fugiu o nome, o Eduardo que era presidente da Câmara, me ajudem aí, que era Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Ele implantou aquele sistema lá de biometria, né? O funcionário teria que registrar presença para poder marcar presença lá na Câmara para conseguir receber o salário. Se não marcasse todo dia, não teria como a pessoa receber o dinheiro, o salário no final do mês, né? Então, foi um mecanismo que houve ali críticas por muitos funcionários. É evidente que existem funcionários no Congresso Nacional que trabalham muito, porque eu conheço, né, funcionários de carreira que têm uma capacidade incrível, né, um histórico incrível, com especialização lá fora, que trabalham ali na área jurídica, na área econômica, em vários departamentos dentro do Congresso, na Câmara e no Senado. Mas há também parlamentares que estão lá por troca de favores. Parlamentares não, funcionários, troca de favores de vários parlamentares, né? Então, qual seria o caminho como esse para poder evitar que isso aconteça? Bom, há vários, tá? O grande problema, Leandro, é que não adianta criar um monte de regra que não vai ser respeitada porque o criminoso vai sempre tentar driblar. No caso de locadora de veículo, por exemplo, por que a Câmara dos Deputados e o Senado não têm um cadastro para que as empresas, os parlamentares só possam, por exemplo, abastecer o combustível ou alugar carro em empresas já pré-cadastradas? Porque aí a própria instituição Congresso Nacional consegue criar um determinado tipo de filtro e se a empresa cometer algum tipo de ilegalidade, algum tipo de crime em conluio com o deputado ou senador, a gente tem um mecanismo de controle ali, já dentro. Então, assim, o que não falta é forma de fazer isso e a coisa, pelo menos, reduzir a possibilidade de cometimento de crime. Tá? Agora, eu repito, assim, contra o criminoso é muito difícil você tentar impedir o crime. É muito mais fácil, às vezes, você criar regras para dificultar e depois para punir de forma muito rápida. Sobre o parâmetro que você utilizou, Leandro, que eu acho fabuloso, assim, vamos pegar aqui um exemplo que é de um país muito mais rico do que o Brasil, com uma história muito mais longa em termos de construção de instituições, que é a Inglaterra. Onde você vai ver onde o primeiro-ministro, que é o líder de governo na Inglaterra, reside, que é no número 10 de Downing Street, o lugar onde ele reside é o mesmo lugar, é no mesmo complexo, na mesma casa, na mesma edificação, onde fica a sede do governo. O lugar onde o primeiro-ministro mora, nessa sede do governo, junto com a família, é muito pequeno. No Brasil, o lugar onde o presidente da República reside já ter um problema de ser chamado de palácio, independentemente se palácio é o tipo de construção, considerando que é república e não monarquia, a gente já começa do plano simbólico um problema que não encaixa. O tamanho da casa que o presidente da República mora, que um presidente da República do Brasil mora, a quantidade de gasto por ano para manter essa estrutura do presidente da República é um negócio fabuloso. O presidente da República não frita um ovo. Tem funcionário
no Palácio para fazer tudo, só falta respirar o presidente da República. Então, não é só no âmbito do Congresso, não é só no âmbito do Judiciário. No âmbito do Poder Executivo também tem isso. E dependendo do Estado também, os governadores também têm acesso a lugares com muito funcionário e muito gasto. Quer dizer, não encaixa com a realidade do Brasil. Não encaixa. E é o mesmo governo que gasta muito, em termos gerais, gasta de forma ineficiente e, como solução, não reduz gasto. Cria mais imposto para espoliar ainda mais a riqueza produzida pela sociedade. Então, assim, a gente está num quadro realmente muito terrível. E a sociedade tem que se mobilizar por todos os caminhos e tentar colocar no Congresso, pressionar o Congresso para que isso efetivamente mude. Desde estabelecimento de regras, de soluções para que esse tipo específico do caso da locadora não aconteça, até num plano maior. A quantidade de gasto do presidente da República, do Congresso Nacional e do Judiciário.